A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aqui quem fala é irmão Edivânio mais uma vez, trazendo mais aqui uma palavra de reflexão para nossas vidas. Irmãos, hoje em dia há muitas dúvidas, né? Muitas pessoas ainda não alcançaram assim, um entendimento mais profundo assim, da palavra. E é comum aparecer muitas dúvidas. Eu mesmo recebo algumas dúvidas de pessoas me perguntando. E teve uma que me chamou muita atenção, que hoje em dia muitas pessoas perguntam é, a respeito de dinheiro, né? E como se trata de dinheiro, é algo que mexe muito assim no bolso do homem, né? O homem, ele não tem muito assim um costume muitas das vezes de meter a mão no bolso, né? E abençoar o próximo, né? E eu queria dar uma pequena reflexão aqui, que a gente vê muitas pessoas que falam, não, a gente não é obrigado a dar o dízimo, a gente não é obrigado a fazer isso e isso, né, dentro de uma denominação. Só que existe dois lados da moeda, irmão. Existem os dois lados da moeda. Existem dois pecados que percorrem dentro da igreja e às vezes as pessoas, muitas das vezes, ignoram isso, né? O primeiro pecado é o pecado da ganância. O que é a ganância? A ganância é o pecado daquela pessoa que quanto mais ela tem, mais ela quer. E o outro pecado é o pecado da avareza. O que é a avareza? A avareza é aquele pecado do que você tem, você não consegue repartir com o próximo. Então é isso que eu queria compartilhar. Ó, Gálatas capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Gálatas capítulo 6 diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Então veja, irmão, o apóstolo Paulo está falando o quê? Que aquele que é instruído na palavra por outra pessoa, por outro irmão, por outro líder, entende? Por outra pessoa que Deus confiou um ministério, por outra pessoa que pode ser um pai seu espiritual, por outra pessoa que tem essa autoridade, a Bíblia diz, você tem que repartir com seus bens com aquele que o instrui. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, com aquele que lhe instrui na palavra. Olha aqui, ó. Dá instrução, doutrinar, ensinar, receber instrução, tornar instruído ou sabedor, adestrar, informar, comprovar com documentos ou testemunho. Então você percebe, irmão, a pessoa que é instruída por outra, ela tem um total direito, de compartilhar de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Olha o que aqui Paulo diz em 1 Coríntios 9. Olha como é interessante, mano. 1 Coríntios capítulo 9:11. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Aqui Paulo ele estava sendo questionado a respeito da autoridade dele, né? Da questão do direito dele comer da obra, né? O próprio Senhor Jesus Cristo diz o quê? Que todo obreiro é digno do seu salário. Então Paulo ele era um obreiro, ele trabalhava na obra do Senhor. Olha o que é que... E por direito a igreja de Coríntios era obrigada a sustentar ele. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 9:11. Se nos vos semeamos as coisas espirituais, será que de vós será muito que de vós recolhamos as carnais? Olha aí, irmão. Paulo está dizendo o quê? Irmão, se eu semeio as coisas que são eternas
Se eu semeio para vocês aquilo que traz um peso maior de glória, seria muito eu colher de vocês as coisas necessárias desse mundo, as coisas material. Então veja, irmão, Paulo ele está defendendo o ministério e os seus direitos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer mais na frente, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que digno é o obreiro do seu salário. Então veja, hoje a gente vê muitos questionamentos e a gente não pode pender só para um lado. Existe os dois lados. Existe ganância entre algumas pessoas, mas existe também pelo outro lado a avareza de alguns irmãos, entende? Então veja, tem que haver um equilíbrio. Então tem pessoas que dizem, o dízimo não é obrigatório. Mas a Bíblia está dizendo que é obrigatório você repartir de tudo que você tem com aquele que instrui você na palavra. Então veja, a gente tem que estar sujeito a todas as escrituras. A gente não pode pegar apenas uma parte para nos beneficiar, para o nosso bel prazer. Então veja, o que é que eu quis trazer hoje? É que a gente também devemos semear na obra do Senhor e que a gente também deve semear com aquele que instrui, com aquele que nos ensina, com aquele que nos dá a entender a palavra do Senhor. Porque aquele que lhe instrui, ele recebeu um dom de Deus. E Deus espera que você também compartilhe daquilo que você tem com aquele que lhe instrui na palavra. Então, irmão, fico com essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus.